Olá, olá você que está nos ouvindo do outro lado da telinha. Meu nome é Alfredo, sou pastor da Igreja Batista Central em Andrade Araújo. Trago um abraço da igreja. Muito bom estar falando com os irmãos da Igreja Batista em Xangri-Lá. Agradeço muito o convite do meu professor, pastor Ricardo, um amigo que Deus me deu ao longo desses 4 anos de seminário. Eu estou muito feliz de ter recebido esse convite. Vamos lá. Eu gostaria de falar sobre esse contexto de hoje, né? Todo mundo apreensivo, todo mundo preocupado com a Covid-19. Todo mundo em casa, todo mundo em quarentena. Eu acredito que nesse momento a igreja tem crescido muito, eu acredito que nesse momento as casas têm sido abençoadas. Nunca se leu tanto a Bíblia, nunca se baixou tanto no aplicativo a Bíblia, então eu acredito que muitas casas têm sido abençoadas nesse momento. O povo está carente, o povo está querendo buscar algo que dê esperança. E como o salmista diz lá em Salmos 42, nossa esperança está no Senhor. Então, eu fico muito feliz em ver a igreja crescendo em meio a isso tudo. É certo que muitas pessoas têm ficado desesperadas com tudo isso, mas eu queria te convidar nesse momento a olhar para trás e ver quanto Deus já foi na sua vida. Olhar para trás e ver quantas pessoas estiveram junto contigo e não estão mais. Olhar para trás e ver quantas pessoas jogaram talvez bola contigo naquele campinho lá do passado, mas hoje já não estão mais junto com você. Mas Deus tem te sustentado. Deus tem nos sustentado. Então, eu gostaria de fazer você olhar para trás e ver quanto Deus já te sustentou. Quanto Deus já esteve comigo e contigo. E não é nesse momento que Ele vai nos desamparar. Então tenha fé, mantenha calma, acredite em Deus, faça opções. É sobre isso que eu queria falar contigo nesse momento. Eu queria tratar contigo sobre opções, mas eu queria que você tivesse muita certeza de que Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Eu não tenho dúvida de que tanto aqui onde eu estou, quanto aí onde você está, Deus tem cuidado nos detalhes de cada um de nós. Deus não tem deixado faltar nada, Deus tem colocado na medida certa para cada um de nós. Então nós precisamos acreditar e entender que Deus está no controle de todas as coisas, sabendo que tudo está na mão dele. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao 19, que registra uma das orações mais lindas da Bíblia, que é a oração de Abacuque. Capítulo 3, 17 ao 19, que diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e nos currais e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Em algumas versões diz, me faz andar nos meus lugares altos. Amém? Essa é uma oração da Abacuque. Eu queria que você orasse comigo nesse momento. Deus, obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Te louvamos, ó Deus, por tua mão protetora. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa estar de fato com cada um, abençoando, ó Pai, as pessoas que estão no leito de hospital, que o Senhor possa estar abençoando os médicos, que o Senhor possa estar abençoando as igrejas que nesse momento têm avançado. Nos ajude, ó Pai, a entender que nós precisamos estar abraçando com o teu amor, nós precisamos estar tratando as pessoas que tanto precisam agora, nós precisamos, ó Deus, mostrar que nós podemos levar uma palavra de conforto e que nesse momento é tempo de avançar. Traga, ó Pai, a tua palavra aos nossos corações nesse momento, de forma rica, forte e eficaz, no nome de Jesus. Amém. Nós temos vivido dias difíceis, dias de incerteza, dias de pânico para muitos, mas eu não tenho dúvida de que Deus tem tratado e tudo tem um porquê, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que buscam e amam a Deus. Então não tenho dúvida de que, de alguma forma, Deus tem tratado você na sua casa, como tem tratado a mim, em diversas formas. E esse momento é um momento único para cada um de nós. Mas tudo depende de como a gente se comporta nesse momento. Tem muita gente entrando em desespero nesse momento. Tem muita gente dentro da quarentena ficando maluco dentro de casa. Tem muita gente que não está sabendo lidar
com esse isolamento. E eu queria te convidar nessa manhã a fazer opções. E talvez esse texto de Abacuque vai nos ensinar algumas coisas nesse dia. Muita gente perdendo a perspectiva, a expectativa em Deus, muita gente olhando para o lado e perdendo o foco em Deus, como fez Pedro. Pedro vê Jesus vindo, andando sobre o mar, olha para ele e fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, deixe-me ir até contigo. E Jesus manda ele vir, ele começa a andar sobre as águas. Pedro, um cara que viu muitos milagres, e em dado momento ele olha para o lado, vê a tempestade e começa a afundar. Mas o Senhor é tão bom e tão misericordioso que ele estende a sua mão e fala: vem cá, cara, deixa de ser bobo, olha para mim. Então, que você de fato olhe para o Senhor, não olhe para todas as informações que têm chegado. A gente já sabe como se prevenir, que tem que lavar a mão, que tem que ter álcool gel, tem que usar a máscara, mas evita de ficar vendo reportagem, porque isso só traz desconforto, incerteza, e a gente sabe que a gente tem um Deus que pode todas as coisas. Então, não olhe para o lado não, para você não perder o foco, olhe para Jesus. E muitas das vezes a gente esquece da promessa que está lá em Mateus 28, 20, que diz o seguinte: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Abacuque, ele foi chamado para profetizar num momento muito complicado de Israel. Um momento muito delicado. O nome Abacuque quer dizer abraço amoroso e ao mesmo tempo quer dizer lutador. Então é um homem que, mesmo em toda essa guerra que ele estava vivendo no seu contexto, ele não perdeu a capacidade de abraçar com amor. Eu queria te convidar nesse momento a não perder a esperança e não perder o amor. Muitas pessoas têm ficado muito agressivas nesse momento. Muitas pessoas têm perdido o controle. Mas que você possa fazer como Abacuque, como o nome de Abacuque, abraço amoroso. Que você de fato abra o seu coração para entender que em meio a toda essa turbulência Deus está. Tem uma música que diz que a tempestade é você, tudo sobre você. Então, que você entenda que no meio disso tudo, Deus está no controle. Amém? O contexto de Abacuque, ele é chamado para profetizar no momento em que o povo de Judá, Israel, eles foram tomados pelos caldeus, e para não bastar, em cima de toda essa turbulência, os assírios ainda vêm e tomam o poder dos caldeus. Então, aquele povo tinha vários outros donos, senão eles. Muitas pessoas viraram donos da terra, menos os próprios donos da terra. Aquela terra virou cosmopolita. Todo mundo era dono, menos os donos. Então, Israel, eles começaram a viver um momento muito complicado. E Abacuque, ele é chamado para profetizar nesse contexto. Só que Abacuque, o livro de Abacuque, são apenas 3 capítulos. Eu queria te convidar nesse momento de quarentena, acho que está todo mundo com muito tempo. Leia a Bíblia. Leia esses 3 capítulos de Abacuque, que você vai ver uma intimidade com Deus, de falar, de abrir o coração, de falar assim: eu não estou concordando com isso, está errado, não entendo. O livro de Abacuque é todo numa discussão de Abacuque com Deus e mostrando uma intimidade muito grande. Porque todas as vezes que Abacuque questionava Deus, Deus ia lá e dava uma resposta imediata. Então, Abacuque fez algumas escolhas que foram muito importantes para a vida dele. Primeiro, ele começa reclamando, e no primeiro capítulo diz o seguinte: Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e tu não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, e a contendas e litígio se suscita. Ou seja, Abacuque está falando: Senhor, você não está vendo que um povo que é mais pecador do que a gente está vindo assolar a gente? Você não está vendo isso tudo? E Deus responde lá no versículo 5 do capítulo 1 o seguinte: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias uma obra tal que vós não crereis quando vós for contada. Ou seja, fica tranquilo, Abacuque, eu estou no controle. Pode estar morrendo 500.000 pessoas, mas eu estou no controle, eu tenho um plano para isso tudo. Mas mesmo assim, Abacuque, lá no primeiro capítulo,
no versículo 13, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar, pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Ou seja, Senhor, você não está entendendo que um povo que é mais pecador está assolando o nosso povo? O que você vai fazer, Senhor? Você não vai fazer nada? E Deus responde de novo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Ou seja, apenas confia. Pode demorar um pouquinho, mas o tempo é meu. Eu que escolho o tempo. O teu tempo não é o meu tempo. Os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Os meus pensamentos são maiores que os seus. Tipo, Abacuque, fica na tua. Segura a onda, porque eu sei o que eu estou fazendo. E Abacuque faz opção. Em dado momento, Abacuque vira a chave e faz a oração que a gente leu lá em Abacuque 3,17, que em meio a esse contexto turbulento todo, ele vira a chave e fala: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e os currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto o Deus da minha salvação. O Senhor é o Deus da minha é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar sobre os meus lugares altos. Abacuque fez opção e eu queria falar rapidamente sobre essas opções que Abacuque fez. A primeira opção que Abacuque faz é pela alegria. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Ele faz opção pela alegria e entenda, é difícil fazer opção pela alegria num momento turbulento. Abacuque, ele mesmo vivendo esse cenário de guerra, ele faz opção pela alegria. E a gente sabe que a alegria, ela é consequência de alguma coisa. Eu estou alegre porque... pontinho. Abacuque, mediante tudo isso, ele fala: eu vou me alegrar no Senhor. Ele está dizendo para mim e para você o seguinte: estar triste é uma opção, mas viver na tristeza... Estar triste é um direito seu, mas viver na tristeza é uma opção. Então, meu amigo, faça a opção pela alegria, como fez Abacuque, dependendo de todas as coisas. Eu vou me alegrar no Senhor, porque eu conheço o Deus que eu tenho. Eu conheço o Pai que eu tenho. Eu conheço o Pai que está me colocando nessa situação. Eu sei que eu estou em casa na quarentena, mas o Senhor está comigo. Entende? Faça a opção pela alegria. Eu sei que é muito complicado, às vezes tem pessoas que vivem com grandes fantasmas de coisas que aconteceram lá atrás, de pessoas que às vezes te feriram, e você carrega isso durante anos e anos. A pessoa que fez isso para você nem sabe mais, e você está vivendo essa tristeza. Você colocou esse problema para você. Todo mundo já sabe do seu problema, todo mundo já conhece a tua história, mas talvez está na hora de você cortar essa corda e jogar esse anzol em outro lugar. Percebe? Está na hora de você fazer a opção pela alegria. Independente de todas as coisas, eu vou me alegrar no Senhor, como fez Abacuque. Amém? A segunda opção que Abacuque faz, ele faz a opção pelo espiritual. Exultarei no Deus da minha salvação. Independente de todas as coisas, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou buscar o Senhor, eu vou me exultar no Senhor, eu vou me alegrar no Senhor. Por quê? Porque a gente sabe que dele vem todas as coisas, que os pensamentos dele são maiores que os nossos. Então, faça a opção pelo espiritual. Eu lembro de Jó. Nosso professor tanto falou sobre Jó nas nossas aulas, né, professor Ricardo? Jó, ele em dado momento, ele perde tudo, Deus permite que o diabo toque na vida de Jó, e o diabo matou, roubou, destruiu. Você já conhece a história, porque você é um leitor da Bíblia. E em dado momento, a esposa dele fala: amaldiçoa-se de Deus e morre. E o que Jó faz? O Senhor Deus me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Nu saí do ventre da minha mãe e nu para lá voltarei. E Deus restitui na vida de Jó tudo que ele tinha perdido. Mas Jó fez opção pelo espiritual, igual Abacuque fez. Independente de todas as coisas, eu me exultarei no Deus da minha salvação. Então, primeiro, faça opção pela alegria. Segundo, pelo espiritual. E terceiro, para a gente finalizar, opção pela vida.
Ele fará os meus pés como os da corça. Corça, ou cabra montês, quem já viu esses documentários, aquelas cabras, as corças, são aqueles animais que ficam num penhasco, pulando de monte em monte para comer aqueles matinhos, e a gente vê aqueles bichinhos lá de cima, um pontinho só, quase caindo, mas eles não estão nem aí. Eles fazem opção pela vida, independente de todas as coisas, eu vou viver. Independente de tudo que está acontecendo, eu faço opção pela vida. Perto de onde eu moro, perto do condomínio onde eu moro, de vez em quando passam uns miquinhos andando pelos fios. E é muito engraçado porque eles não estão nem aí, eles vão andando de fio e você quase não vê o mico morto. Eles não têm noção da energia, da carga elétrica que passa por baixo dos pés deles, mas eles não estão nem aí, eles vão viver. Eles não estão olhando para as circunstâncias, eles querem viver. Então, no nome de Jesus, que você hoje faça opção pela alegria, pelo espiritual e pela vida. Porque eu não tenho dúvida de que essas opções que Abacuque fez fizeram com que ele passasse pela turbulência, passasse pela tempestade, passasse por esse contexto tão ruim, de forma mais alegre, mais confiante e sabendo que Deus estava no controle de todas as coisas. Abacuque não viu o povo de Israel voltar. Depois de 70 anos o povo deixou de ser cativo, mas algo que ele plantou lá atrás, e ele plantou na vida das pessoas a esperança. Eu não tenho dúvida de que quando a gente tem esperanças no Senhor, e a gente sabe que a nossa alegria está no Senhor, de que a nossa fé está no Senhor, e de que a nossa vida está entregue nas mãos de Deus, Deus faz a coisa do tempo dele, na forma dele. Amém? Então eu queria te convidar a fazer essas opções pela alegria, pelo espiritual e pela vida. Amém? Deus te abençoe.